primeira definição que eu trago é a definição da tendência de comportamento. Então, quando eu falo tendências socioculturais, eu estou falando de tendências de comportamento ou ainda tendências de fundo, tá? Então, pensa que são tendências que estão acontecendo aí no cenário sociocultural, né? Na nossa sociedade aí, socioeconômico-cultural, enfim. Então, a definição que eu trago são comportamentos ou valores emergentes nas dinâmicas sociais. As tendências, elas também denunciam a forma de pensar, né, e sentir de um determinado período, é sobre uma mentalidade, tá? E aí, como vai ficar claro com alguns exemplos que eu vou trazer, as tendências, elas se hibridizam. Então, às vezes, eu vou ter um sinal de uma tendência e aquela manifestação, ela está materializando mais de uma tendência. Então, é nesse sentido que eu falo que as tendências se hibridizam. E, geralmente, a gente associa as tendências de comportamento a um conceito muito importante, que foi criado por Hegel, filósofo alemão, que chama Zeitgeist, né? É um conceito que eu exploro bastante no meu livro, e que significa o quê? Espírito do tempo. De forma que, se vocês olharem, fica muito mais fácil se a gente pegar, fechar os olhos, né? Ou então, se eu pedir para vocês fazerem um mood board, um painel criativo sobre os anos 50, os anos 60, os anos 70, os anos 80, e aí eu colocar numa mesa e pedir para vocês identificarem qual é qual, vai ser muito fácil para vocês identificarem qual era o período, né? Então, quando a gente olha para os acontecimentos de um período, a gente consegue falar sobre o espírito do tempo daquela época, né? Então, aqui nessa imagem, eu tenho uma imagem que eu peguei da minha tese de doutorado, um painel que representa o Zeitgeist, o espírito do tempo dos anos 50, tá? O grande desafio é a gente discutir o Zeitgeist dos próximos 10 anos, né? Ou até mesmo de agora, né? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, com as bolhas informacionais que a gente tem por causa dos algoritmos, que a gente vai discutir bastante também. Então, mas vários especialistas de tendências associam as tendências de comportamento com o espírito do tempo. Mas é bem fácil de entender essa associação. Uma coisa que é bem importante também é que toda tendência de comportamento, ela tem uma longa duração, tá? E ela é provocada por uma somatória, né, de fatores que vêm do macroambiente. Então, eu estou falando de economia, eu estou falando de política, de ciência, né? Então, aqui eu tenho drivers, alguns autores falam vetores, né, causas, aí como vocês preferirem. E essa tendência, ela se reverbera no mundo ao nosso redor por meio de sinais ou sintomas. Então, quando vocês estiverem pesquisando tendência, vocês vão buscar por esses sinais, por esses sintomas, e uma palavra que eu uso muito é manifestações, né? É como uma tendência está se manifestando nas dinâmicas sociais, então, se materializando, né? Então, como eu sei que uma tendência de comportamento foi incorporada no nosso dia a dia, né? Ela virou um produto, virou uma roupa e etc. Então, aqui é uma outra definição da tendência de comportamento, né? Que é do Solomon, que é um grande nome do comportamento do consumo, e ele entende como tendências são mudanças amplas nas atitudes e nos comportamentos das pessoas. Então, demora um tempo, né, para acontecer e demora um tempo também para morrer, né? Ok. Só que, ao mesmo tempo, eu também uso a palavra tendência para falar da cor do ano, para falar do tipo de bolsa que está se usando, da modelagem de vestidos e etc., né? Então, é muito importante lembrar que a tendência é uma palavra polissêmica, ela é utilizada em diferentes contextos e sentidos, então é importante a gente começar a diferenciar. E alguns autores associam algumas dessas definições aos
fenômenos passageiros de moda, né? Então, é muito fácil para vocês que são desse universo entender, né, essas definições. Só que é importante, essas definições que talvez por definição tenham surgido desse universo da moda, também são aplicáveis a outros segmentos. Então, por exemplo, se a gente pensar na indústria alimentícia, e se eu falar, por exemplo, do movimento dos orgânicos, ou das fake meats, né? Então, são tendências isoladas que têm uma definição específica e que não necessariamente são do universo da moda, né? Claro que não existem efeitos tão passageiros como na moda em alguns segmentos, porque demora muito tempo para as pessoas adotarem, não é tão simples assim, até por uma questão de custos também, né? Então, voltando para aquela explicação, lembra, drivers, né, as causas estão no contexto sociocultural ou no macroambiente. Então, eu vou ter uma tendência de longa duração, que é a tendência de comportamento, e aqui são os sinônimos dela. Essas tendências, elas podem ser divididas em megatendências, macrotendências, microtendências, como a gente vai entender daqui a pouco, e elas se manifestam de diversas formas, né? Como eu falei, por meio de produtos, e aí o que acontece? Existem dois tipos, que são as tendências de curta duração, que são associadas à moda, mas, como eu falei, não necessariamente, que são as modas e as ondas, tá? Que a gente vai entender, que muitas vezes estão conectadas, quase sempre, a tendências de comportamento também, tá? Então, podem ser entendidas como manifestações das tendências de comportamento. E aí, aqui eu fiz esse gráfico só para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, no decorrer da vida de uma tendência de longa duração, de uma tendência de comportamento, podem acontecer várias modas daquela mesma tendência. Então, por exemplo, vamos pensar numa tendência de bem-estar, preocupação com o bem-estar, tá? Agora, está muito forte a utilização de óleos essenciais, tá? Então, de tempos em tempos, vão mudando as formas com as quais as pessoas estão buscando o bem-estar, ou tipos de exercício físico, né? Agora está bombando no Brasil, me fala aí, vamos ver quem sabe, uma coisa que está bombando no Brasil, em termos de esporte, que poderia ser considerado uma moda. Vamos ver. Enquanto isso, professora, posso aproveitar o momento? Claro. A Maria Luísa disse assim: quero muito estudar sobre tendências de moda, prof. Quero muitas dicas de bibliografias. Eu já mandei alguma coisa para vocês, tá? Não sei se você já olhou, mas eu posso depois te passar coisas específicas, se você achar que ainda precisa de mais, tá? Perfeito. Bom, respondendo a sua questão, a Andressa disse assim: esportes na areia, beach vôlei. Perfeito, acertou! E aí... Temos mais alguns que falaram beach tênis, crossfit, pilates. Então, o crossfit foi a moda anterior ao beach tênis, né? Beach vôlei, beach tênis. Que está muito forte agora, acho que é o beach tênis, né? Que estão inaugurando várias quadras, enfim. E aí teve o crossfit, e aí a gente vai ver quando uma moda, não necessariamente ela morre para sempre, às vezes vira uma categoria de produto ou um clássico. E aí eu vou mostrar uns exemplos de moda para vocês, tá? A aluna que comentou da moda pode ficar tranquila que a gente vai discutir a moda também, tá?
é importante essa introdução, porque eu sei que tem profissionais aqui também que são do marketing, que são da comunicação, e essa questão, e moda também é comportamento, né? Então é importante a gente, esse primeiro momento aqui é bem importante, e então a Clô pediu mesmo, porque eu trabalhasse toda essa parte mais conceitual aí para ficar uma coisa mais aprofundada, tá? Aí, outra questão. Então, é isso, tá? Agora vamos começar a ver os exemplos. Aqui é um gráfico, né? Só para mostrar que uma tendência sociocultural, que às vezes vai durar 15 anos, às vezes mais, e aí quando ela dura 30 anos, que é o caso de uma mega tendência, ela é. Então, por exemplo, a questão da sustentabilidade, a questão das mulheres na liderança, que foi uma mega tendência apontada nos anos 90, comecinho dos anos 90. Só agora que, de fato, a gente começa a ver ela se concretizando, né, de forma mais maçuda. Só que, às vezes, ela vai ter momentos que ela vai estar mais enfraquecida, então a gente vai ver o que pode impactar o curso de uma tendência, tá? A moda é algo que eu coloquei ela no ponto zero aqui, porque ela tende a ser incorporada de forma mais consciente, né? Então, existe uma tendência sociocultural acontecendo, alguém tem uma ideia e aquilo acaba sendo incorporado de forma consciente, né, numa categoria de consumo ou em várias categorias do consumo ao mesmo tempo, de forma que as empresas conseguem tirar proveito daquele movimento por volta de 2 anos ou mais. A gente tem exemplos que estão durando 3 anos aí, tá? E aí, então, a moda aqui não é só sinônimo de vestuário. Posso estar falando de uma moda do esporte, como a gente acabou de discutir agora, tá? E a onda? A onda é sinônimo de fad, que é o efeito do audiovisual de fade in e fade out, porque é um efeito que, quando você percebe, já mudou a tela, né, de um filme, enfim. Então, você não percebe, quando você vê, já foi. E aí, ou modismo, ou ainda febre, tá? Porque é algo que vai muito rápido, se contamina muito rápido, quando você vê, e aí a intensidade, eu já coloquei no meio, né, dessa linha da adesão. Então, quando você percebe, já está todo mundo utilizando, você não entende direito de onde veio. E aí, ao mesmo tempo, esfria muito rápido, né? Então, e depois de um tempo, você quase que não vê mais aquilo. Então, às vezes, pode ser 6 meses, um ano, é muito mais efêmero. E aqui é uma outra forma de ver esses mesmos movimentos, tá? E aí eu vou mostrar alguns exemplos, eu quero que vocês me falem aí. O abacaxi foi o quê? Uma moda, uma onda, teve estampa, né, de moda de abacaxi. No aguardo, professora. Onda, segundo a Soraya e a Sara. E a Andressa. Onda. Tá. Uma moda. Porque, ó, quantas áreas do consumo, isso daqui tem mais de 3 anos, essas fotos. Teve todos os tipos de produto e ainda tá rolando alguma coisa, sabe? Então, quando um item vai para várias áreas do consumo, ele tende a ser uma moda. Às vezes não, pode ser uma onda. Vou mostrar um exemplo, tá? Mas nesse caso durou, já ainda tem alguma coisinha ou outra, durou uns 3 anos.